Quinta e última aula sobre o assunto cotas, e eu vou começar arrematando o assunto coordenada de pontos, observando que quando eu seleciono um símbolo colocado, me aparecem aqui alguns valores que são valores de instância, ok? Eu posso colocar aqui, por exemplo, prefixo do valor superior. Vou colocar um texto qualquer aqui, por exemplo, teste. Clique em aplicar. Esse valor ele vem antes desse N dois pontos, vamos chamar aqui, que é lá em editar tipo, um parâmetro de tipo, exatamente aqui, o indicador norte-sul. Então esse é um parâmetro de tipo, aparecerá em todos os símbolos, e já esse parâmetro aqui é um parâmetro de instância. Se eu for colocar uma nova coordenada de ponto, com linha de chamada e ombro, marco o ponto, escolho, e não vai aparecer aquele texto, tá ok? Então existe essa prioridade. Os textos, né, sufixo ou prefixo, aqui eu tenho para valor superior, prefixo e sufixo, do valor inferior, tá? E do valor da elevação. Os de instância, eles vêm antes do prefixo, sufixo de tipo. Vejamos agora o terceiro tipo de cota de ponto, que vem a ser a inclinação do ponto. Da mesma forma como nas outras duas cotas de ponto, eu vou ter uma representação para planta e para corte. Aqui na nossa planta de topografia, eu marco o ponto e ele vai dar a inclinação. Aqui ele está decidindo a direção com base na perpendicularidade, né, na triangulação entre duas cotas de nível, né? Ele está fazendo esta referência no próprio terreno. Para adicionar, eu simplesmente marco o ponto, ok? Não tem uma segunda etapa. A inclinação ela é dada de acordo com as configurações do projeto, né? Se eu digito o N no teclado, eu tenho aqui as configurações específicas de inclinação, ou selecionando o símbolo aqui em editar tipo, eu tenho o formato da unidade. Eu posso usar as configurações padrão do projeto ou colocar uma configuração específica para essa simbologia. Eu só preciso escolher se a definição, né, da direção da inclinação é acima ou abaixo. Se eu clicar em aplicar, olha lá, ele inverteu a partir do mesmo ponto de referência que eu selecionei, ele inverteu a direção de marcação. Uma outra observação é que eu não tenho aqui nesta simbologia a opção de colocar um prefixo ou um sufixo neste texto. Ok, aqui esses prefixos e sufixos são apenas para unidades alternativas. Então, nas notas de projeto, é interessante você se lembrar de colocar as inclinações são marcadas abaixo ou acima, onde não for tão evidente. Como ele se comporta numa planta baixa, por exemplo, inclinação de ponto. Aqui, onde não há inclinação, né, o piso é reto, eu posso até colocar e aparecerá nenhuma inclinação como o texto. Nesse piso aqui que eu coloquei propositadamente, olha lá, ele vai aparecer na direção, no caso aqui, da diagonal. Se eu editar esse piso aqui, editar limite, eu verei que eu coloquei uma seta de inclinação aqui propositadamente na diagonal. Reparem que se eu colocasse na direção transversal ou longitudinal, aqui não é muito diferente nesse piso, quando eu for colocar a inclinação do ponto, olha lá, ele coloca naquela direção. No corte, vou lá, inclinação de ponto, escolho um elemento inclinado, por exemplo aqui o telhado, e reparem aqui um item, deslocamento da referência, eu estou com 1 milímetro. Eu vou selecionar o telhado que eu quero marcar e em seguida a posição, para cima ou para baixo. Vou marcar para cima. Esse 1 milímetro é exatamente essa distância aqui entre o objeto marcado e a seta. Essa linha aqui, quando eu clicar em modificar, ela desaparece. Clicando no objeto, eu ainda tenho a opção de inverter, né, caso eu tivesse selecionado a parte inferior do telhado. Eu poderia inverter, porque aí o texto apareceria para cima, né?
E posteriormente selecionado aqui, eu acho que ficou muito perto, vamos aumentar para 2 milímetros, ele aumenta. Você tem a opção aqui também de escolher como referência faces da parede, centro do núcleo, né? Caso a sua referência seja uma parede. E também é comum, no caso de inclinações em corte, em vez de termos a representação da inclinação através de uma seta, através de um triângulo. Também é comum. E nesse caso ele vai apresentar na forma típica aqui, tomando a horizontal como referência 100. Ok? Esse tipo de simbologia ela já é intrínseca ao símbolo, né? A família de inclinações de ponto, chamada inclinações de ponto telhado. Reparem, voltando lá para a planta, que eu selecionando aqui em topografia, eu posso ter qualquer deslocamento de referência porque não tem sentido aqui em planta baixa, apenas no corte, que eu não tenho um deslocamento em relação ao ponto marcado. E também aqui não existe a opção de representação de inclinação através de triângulo. É uma propriedade exclusiva de cortes. Reparem por último que selecionando esse símbolo aqui, nas propriedades de instância, eu tenho prefixo e sufixo desabilitados. Se eu voltar a simbologia para a seta, eles ficam habilitados. Então aqui sim eu posso colocar uma simbologia, por exemplo, I é igual, marcando que a inclinação do telhado. Ok, eu não consigo colocar como parâmetro de tipo, mas eu tenho essa opção em elementos individuais, colocamos como parâmetro de instância. O tamanho da seta é controlado por esse comprimento aqui da linha de chamada. Está muito grande aqui, vou colocar em 15. Reduziu o tamanho da seta. E os outros parâmetros, conforme mencionei, são similares aos demais tipos de cota já estudados até agora. A inclinação de ponto é um pouco mais simples do que os outros dois estudados, e isso é basicamente o que eu queria explanar sobre esse assunto. Antes de finalizar essa aula e essa sessão sobre cotas, eu queria fazer uma última observação aqui. Vou voltar lá na planta do térreo. A gente já viu aqui que selecionando uma cota, um conjunto de cotas, eu posso selecionar aqui esse controle e deslocar o texto. E aí apareceu uma linha de chamada, né? E essa linha de chamada, às vezes, por exemplo, quando eu coloco aqui do lado, né? E ela se torna inconveniente, né? Então eu gostaria de, em outros casos, manter essa linha de chamada, como aqui, por exemplo, mas aqui não será interessante. Então, neste caso, eu seleciono o texto específico, e aqui eu tenho, além daqueles controles que eu já mostrei, né, de adicionar, de mudar o valor ou de adicionar sufixo, prefixo, valores abaixo, né, eu tenho aqui a visibilidade da linha de chamada por elemento, sempre ativado, sempre desativado. Eu coloco aqui sempre desativado, aplicar, e aí ele sumiu daqui, mas se manteve visível nas outras cotas, ok? Além de efetivamente cotar distâncias, né, marcar medidas fixas dentro de um projeto, há uma outra aplicação para cotas quando confeccionamos famílias. Tá? Eu vou só mencionar essa aplicação aqui, mas no futuro teremos um módulo especial de famílias de diversos tipos, onde nós abordaremos esse assunto com mais detalhes. Mas só para não ficar a aplicação de cotas incompletas, eu selecionei lá aquele elemento, cliquei em editar famílias e vou dar uma olhada aqui nessa vista de planta de piso, referência de nível. Repare aqui que eu tenho algumas cotas às quais são atribuídas legendas. Essas legendas aqui, por exemplo, aqui está como length, comprimento, né? Esse é um tipo de cota que ela recebe uma legenda, e essa legenda ela se transforma em um parâmetro, que no caso aqui é um parâmetro de comprimento, né? Ele chama de length. Quando eu seleciono esta família em editar tipo, eu tenho aqui, ó, length, que é exatamente esse comprimento, né, que é um parâmetro
que vai determinar a medida, né, o comprimento desta mesa, ok? Existe uma série de regras lá na hora de fazer famílias, isso vai implicar o número de cadeiras eventualmente, a distribuição entre elas, tá ok? É a aplicação prática de cotas em famílias e a confecção de famílias em si é uma atividade mais complexa, nós vamos tratar num módulo específico. Bom, com isso nós finalizamos o assunto cotas, né, dentro desse capítulo de anotações. Eu passei um pouco batido nos assuntos de cota radial, cota de diâmetro, né, porque elas são bem elementares, não precisam de uma explicação muito detalhada, ok? Queria lembrar que todo o curso de Revit, que hoje já estamos aí com mais de 212 ou 215 aulas, mais de 70 horas de aulas, ele está totalmente disponível, né, divididos aqui em curso básico, intermediário e avançado, que é onde atualmente estamos, aqui no nível de documentação de projetos. Esse é o 13º vídeo. Nosso canal já está com mais de 9.000 inscritos e até a data de gravação desse vídeo, 21 de março de 2017, já contamos aí com mais de 1.250.000 visualizações. Por isso eu agradeço aí aqueles que têm compartilhado e feito divulgação deste trabalho. Aqueles que desejarem obter as aulas em pendrive, está disponível aqui cadnormastore.com.br. Tem o curso de Revit aqui em pendrive com todas essas aulas disponibilizadas. Ficamos por aqui, continuamos a partir da próxima aula, seguindo nos outros itens de anotação. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.